Bom, pessoal, hoje eu vou aproveitar a oportunidade da rediscussão da escala 6x1 para conversar um pouco sobre o estresse decorrente do trabalho. O que é a escala 6x1, né? A escala 6x1, para quem não está muito conhecedor um pouco do termo, é uma escala de trabalho em que você trabalha 6 dias seguidos e tem um dia de folga. Isso pode acontecer na maior parte de pessoas que trabalham em comércio, né? Principalmente restaurante, comércio de shopping. E também pode acontecer, por exemplo, numa escala, por exemplo, dos técnicos de enfermagem que trabalham 6 dias por semana em um setor, um período e com folga em um dia só. Bom, isso já foi comum em muitos dos países. Antes isso era bem mais usual. Alguns países, por exemplo, da região oriental já tinham um esquema de trabalho parecido com esse, mas vamos dizer que no universo geral, assim, das escalas de trabalho no mundo inteiro, estão se revendo essas questões. Inclusive, essas escalas estão ficando reduzidas, às vezes menos do que 5 dias por semana e 2 dias de folga. Há países em que existem já a escala de 4 dias de trabalho e 1 dia de folga. Por exemplo, trabalhar de segunda a sexta com a quarta-feira livre, por exemplo. E eles verificaram que existe um aumento da eficácia do trabalho de quem trabalha menos dias do que trabalhar mais dias. Então, você pode trabalhar mais dias e entregar a mesma coisa que alguém que trabalha em 4 dias. Então, também para quem contrata, é um benefício, porque vai trabalhar menos tempo e vai entregar de uma maneira igual, às vezes até de uma maior eficiência. Isso tudo começou com um movimento de um hoje atual vereador eleito, né, nessa eleição de 2024, chamado Rick Azevedo, que criou um movimento que chama Vida Além do Trabalho. Questionando, né, ele trabalha em farmácia, num sistema de 6x1, toda a estafa e o cansaço de quem não tem tempo para ter nenhuma atividade de lazer ou descanso. O que acontece com a maior parte das grandes cidades? As pessoas podem até trabalhar 8, 9 horas por dia, que corresponderiam 10 horas por dia de trabalho, com 1 hora de descanso, mas elas demoram cerca de 2, 3 horas às vezes para chegar até o local de trabalho. Então, na verdade, elas trabalham 9 horas mais 4 horas. Elas trabalham 13 horas por dia, vamos dizer, entre deslocamento e até chegar na tua casa. Então, com esse pouco tempo, que é metade exatamente do dia, para se viver, você não tem tempo sequer para dormir, ter uma atividade de lazer, ter uma alimentação apropriada, fazer atividade física, tudo aquilo que a gente recomenda em termos de saúde. Então, esse movimento surgiu para discutir a questão do direito ao trabalhador a ter uma vida fora do sistema de trabalho dele, 6 dias por semana. Como é que você, como uma pessoa normal, vai cuidar de documentação, ir a médico, ir a banco, cuidar da sua casa e, além de tudo, ter lazer, ter convivência social, ter convivência familiar num sistema de trabalho como esse? É praticamente inviável, né? Muitas pessoas no sistema 6x1, além de tudo, não tem folga de fim de semana, que seria o dia em que as outras pessoas também estariam de folga para poder descansar. Às vezes a pessoa trabalha 6 dias com uma folga na terça-feira, por exemplo, que ela nem tem possibilidade de encontrar outros familiares ou amigos para poder ter um momento de descontração, né? Então é bastante difícil essa movimentação. Então, ele criou esse movimento, ele foi eleito agora vereador na cidade do Rio de Janeiro, e a deputada federal Erika Hilton, que é do PSOL, ela entrou agora com um pedido, né, de possibilidade de discussão de um projeto de lei para regulamentar a questão do trabalho e repensar as escalas de trabalho, né? Então isso tem gerado muita discussão, porque os donos dos negócios estão dizendo que se inviabiliza os negócios pela necessidade de ter o profissional 6 dias por semana trabalhando numa escala com uma folga de 1 dia, e dos trabalhadores requerendo um pouco de folga para poder rediscutir. Esses dias eu vi um conteúdo muito interessante na internet que me chamou bastante atenção, que foi ao longo do tempo da história as pessoas discutindo como determinados direitos dados aos trabalhadores poderia inviabilizar e quebrar os negócios, né? Então, ele estava mostrando que lá quando surgiu o movimento escravocrata e foi discutido a alforria,
que isso ia quebrar o país. Não, da alforria, né? Acabar com a escravidão vai acabar o país, e o país continuou. Você dá o direito de folga no trabalho, tirar a criança do trabalho ia quebrar o país, e não aconteceu. Dar direitos trabalhistas ia quebrar o país, isso não aconteceu. Dar 13º salário vai quebrar o país, isso não aconteceu, né? As empregadas domésticas terem direitos trabalhistas ia quebrar o país, isso também não aconteceu. Então eles estão falando, tudo isso foi discutido ao longo dos tempos e tudo isso prometeu acabar com o país, e o país se readequou às necessidades das pessoas terem uma qualidade de vida. Então essa discussão agora traz a mesma questão. É possível novamente você readequar as condições do próprio trabalho junto com os trabalhadores, essa discussão conjunta com os trabalhadores, para que eles possam ter uma folga, encontrar novas formas, né, de você encontrar formas de você dar folga aos trabalhadores e conseguir ter uma qualidade melhor de vida. Eu digo isso por quê? Porque eu venho discutir o que a gente chama de esgotamento físico e emocional, que nos Estados Unidos tem-se o nome de burnout, né? Não era considerado uma doença, né? Esse ano aí no último CID, né? No CID 11, está discutido como uma doença, sim, decorrente do trabalho, né? Mas o que significa ter um burnout, né? Um burnout é um esgotamento físico e um esgotamento emocional decorrente do trabalho. Isso só acontece quando você odeia seu trabalho, isso só acontece quando você tem um assédio no ambiente do trabalho. Não, muitas vezes pode acontecer com alguém que ama o seu trabalho, que faz muito bem seu trabalho, que adora o seu trabalho, mas está numa carga, numa sobrecarga pessoal, uma cobrança pessoal tão grande com o próprio trabalho, que o organismo acaba tendo uma necessidade do descanso. Então, o que acontece normalmente, né, com quem tem o chamado burnout? Você produz uma quantidade excessiva de um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio, ele está relacionado às questões do estresse. Então, você tem preocupações no seu trabalho, mesmo que você ame o seu trabalho, você tem preocupações, você tem metas, você tem cobranças, determinados objetivos que os seus, vamos dizer, gerenciadores, né, seus gestores têm com relação a você, mas que você mesmo tem em relação a você. Então, mesmo os empreendedores podem ter um burnout, né? Eu não tenho um chefe de trabalho e estou com burnout? Sim, porque não tem a ver só com uma cobrança externa, uma autocobrança pode levar isso também pela carga excessiva de estresse que você produz. Essa produção excessiva do cortisol, que é um hormônio, ele vai desregular vários outros hormônios no seu corpo. Isso vai gerar uma alteração no seu metabolismo, vai gerar uma alteração nos seus neurotransmissores, que são os transmissores relacionados às substâncias do seu cérebro que estão relacionadas ao controle do humor, da ansiedade. Então você vai começar a apresentar sintomas que têm a ver com cansaço excessivo, dores físicas, né? Às vezes aumento de pressão, às vezes surgimento de doenças do tipo diabetes ou aumento do colesterol, tudo por uma alteração do seu metabolismo, né? Você vai começar a ter quadro de insônia, às vezes para começar a dormir, por uma preocupação excessiva do que você viveu no dia de hoje ou do que você vai viver no dia de amanhã. Você começa às vezes a ter crises de ansiedade dentro do trabalho que lembram muito fenômenos físicos. Então as pessoas reclamam de taquicardia, né? Batedeira, falta de ar, vontade de chorar, angústia, dor no peito, né? Muitas vezes as pessoas vão procurar ajudas médicas, clínicas, e na verdade o que está acontecendo com elas é que elas estão tendo crises de ansiedade, né? A insônia também está relacionada a muitas crises de ansiedade. Às vezes você pode ter alterações no apetite, né? Ter episódio de compulsão alimentar ou redução do apetite, né? E a gente normalmente começa a perceber que a pessoa começa a desenvolver sintomas que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada, que é um transtorno de ansiedade, né? E ele é aquele sinalzinho de alerta pra gente que a partir daí isso pode se agravar, vir com crises mais graves, depressivas ou ansiosas,
e no fim isso pode até acarretar coisas piores, como pensamentos de morte ou depressões graves que a pessoa não consegue nem sair da cama, não consegue ir para o trabalho. As pessoas às vezes chegam no ambiente do trabalho e têm crise de ansiedade, as pessoas pensam em ir para o trabalho de domingo para segunda e têm crise de ansiedade, passam mal, né? Às vezes chegam no trabalho e passam mal no trabalho, estão indo a caminho do trabalho e passam mal no caminho de ir ao trabalho, né? Então, quando a gente começa a chegar nesse estado, a gente está começando a ficar adoentado do excesso do exercício dali da profissão ou do excesso do que está vivendo ali dentro daquele ambiente de muita pressão. Então, a gente precisa realmente, como tratamento, você vai encontrar isso inclusive nas páginas até do governo federal sobre burnout. Se você procurar lá na página do GovBR, você vai encontrar muitas informações sobre o burnout e lá mesmo vai ter orientado que precisa fazer o quê? 3 medidas precisam ser tomadas quando a gente chega ao ponto do burnout, né? A gente precisa fazer um acompanhamento psicológico e médico, porque você desenvolver um transtorno de ansiedade, muitas das vezes você vai precisar de algum tipo de medicação para uma regulação dos neurohormônios, né? Para você regular esse quadro de ansiedade e depressão. Você vai precisar mudar o seu estilo de vida, quer dizer, dentro dessas escalas de trabalho, e por isso que é importante a discussão de uma melhora da escala de trabalho. Você vai precisar encontrar tempos para poder ter uma dedicação a você mesmo, para você dormir o tempo de necessidade para dormir, para você ter momentos de se alimentar de uma maneira adequada, para prática de atividades esportivas, para você ter uma atividade de lazer e descanso, né? E ter interação social, assim, com a tua família, com teus amigos, que não tem a ver com o trabalho. Então precisa de uma remodelação do seu estilo de vida. E terceiro, em muitos casos é necessário que esse trabalhador pare alguns dias de frequentar o trabalho. E muitas das vezes não é um fim de semana só que vai resolver essa questão. É necessário no mínimo uns 14 dias e na minha prática hoje em dia, às vezes mais de 2 meses. Porque a pessoa não consegue ter o descanso adequado antes desse período, porque o organismo está completamente desestruturado e desorganizado. E isso é ruim para o trabalhador, que deixa de receber seu salário na sua integralidade, porque quando ele entra nesse sistema e ele trabalha por exemplo, num projeto de contrato, né, que é CLT, da Consolidação de Leis do Trabalho, ele não vai receber o salário na sua integralidade, né, quando ele é pago pelo INSS, e para a empresa também não é boa, porque ela não pode contar com aquele trabalhador, não vai poder contratar outro trabalhador e vai sobrecarregar outro trabalhador, né, nas funções daquele que ficou afastado, e muitas vezes esse outro que ficou ali no lugar tentando cobrir o trabalho do outro colega também vai ter um esgotamento, e você vai tendo, né, um trabalho de avalanche ali, um dominó de pessoas com esgotamento profissional, que a minha experiência profissional hoje mostra que acontece em muitas empresas. Né, em muitos tipos de ramos de trabalho isso vem acontecendo. Diversos trabalhadores entrando num estado de esgotamento profissional que exige que a empresa sobrecarregue um outro profissional dentro da mesma empresa para poder cobrir o trabalho do colega, e esse também vai entrar no esgotamento, e esse vai precisar de afastamento. Então daí volta um, mas o outro tem que sair. Você sempre acaba trabalhando num déficit para cumprir as metas da sua empresa. Então, muito melhor que exista uma melhor regulação nos seus locais de trabalho, de tempo de descanso, de uma melhora na qualidade de vida de trabalho do dia a dia daquele profissional, e muito melhor a comunicação também entre empresa e trabalhador, porque outra queixa muito comum é uma comunicação assediosa entre gestores e funcionários, que geram um ambiente desagradável de conflito o tempo inteiro, que com o tempo vai também levar um estresse suficiente que vai causar um esgotamento profissional. Então, dentro toda essa discussão que a gente vem tendo sobre o significado da mudança, da redução da jornada de trabalho, acho que muito além disso, acho que isso tem que ser discutido, porque isso realmente é bastante importante, vai melhorar a qualidade dos funcionários, mas além de tudo, eu acho que precisa ter uma rediscussão na melhora da comunicação dos profissionais do trabalho, gestores e funcionários, ter uma escuta, né, coletiva das demandas da equipe com relação ao ambiente de trabalho, uma escala melhor de descanso do trabalho, e não possibilitar jornadas talvez menores,
ou se for maiores no ambiente home office, porque daí você não conta o deslocamento, principalmente nas grandes cidades. Então tem muitas discussões que precisam ser feitas, mas muito além disso, existe uma necessidade da gente repensar o nosso sistema de dedicação ao trabalho, né? Então a minha dica que eu sempre dou é: trabalhe no momento que você esteja trabalhando, né? Não fique checando demandas do trabalho, ou você que é um gestor, não envie demandas de trabalho fora do horário que é o de trabalho. Então, se um profissional trabalha das 9 às 18, das 9 às 18 ele vai receber recadinho de WhatsApp, e-mail, telefonema. Fora desse horário, o trabalhador precisa dormir, ele precisa descansar, ele precisa ter uma vida além do trabalho. Um movimento muito interessante que Rica Azevedo tem se dedicado e que eu acho que vai de encontro a tudo que a gente vem estudando com relação a como as sociedades têm vivido hoje em dia, e que muitas coisas estão ali descritas com pessoas que são inspirações que eu já falei muitas vezes aqui para mim, como o Byung-Chul Han, que fala dessa sociedade de extrema dedicação ao trabalho, que só vive o trabalho, né, que só vive para prosperar no trabalho e não ter uma vida além do trabalho, e o Ailton Krenak, que fala da nossa necessidade de um ócio criativo, de um descanso, de uma possibilidade da gente contemplar a vida, a nossa evolução, a natureza, para a gente tentar voltar a ter uma vida com mais saúde mental e uma saúde física, para que a gente possa ser melhores profissionais.